todo esse sofrimento, a gente precisa se mobilizar. Por isso, conto com todo mundo para resgatar a importância da vacinação. Acompanhe meus conteúdos pela hashtag Fala Gotinha e fique em dia com a vacinação para proteger você e a sua família. Porque contra o arrependimento, não existe vacina. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, você acompanha a partir de agora, ao vivo, pela TV Câmara Campinas, a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Confira. Ok, pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Estamos transmitindo através do canal 4 da NET, 11.3 da TV aberta e também o canal 9 da Vivo Fibra. Também estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e hoje, na primeira reunião do ano da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, nós estamos convidando o José Roque, que é o diretor-geral do CNPEM, o Conselho Nacional de Pesquisas e Materiais, também o professor Adalberto Fázio, que é o diretor da ILUM, a Escola de Ciência, e também o Eberval Castro, que é diretor-geral do IFESP, o Instituto Federal São Paulo. Temos aqui também presentes bastantes convidados ilustres aqui. Deixa eu ver quem está aqui desligado com a câmera. O Rui Albuquerque, que é o assessor da diretoria-geral do CNPEM. Temos também o Luiz Cortez aqui em off, professor Luiz Cortez. Nenhum dos vereadores entrou aqui ainda da comissão, talvez entrem logo mais aí a Paola Miguel, provavelmente. Temos aqui a Adriane Carvalho, que é a nossa assessora de gabinete, que propiciou toda a organização para estarmos aqui hoje. Temos o Swift Yaguchi, nosso voluntário Made in Ita, que é o cara que articula também aí as questões de ciência e tecnologia dentro do gabinete. Enfim, e a ideia hoje é nós estarmos falando sobre essas três instituições, tanto o CNPEM quanto a ILU e o IFESP. Nós já estivemos a Comissão de Ciência e Tecnologia com vários vereadores presentes ali, tanto no Laboratório de Luz Síncroton, como também no Laboratório Nacional de Biociências. Também estivemos no Laboratório Nacional de Biorenováveis e também no Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Para quem não sabe, também não vou nem falar porque eu vou deixar para o Zé Roque, né, que é a área dele, ele que vai falar do CNPEM, não eu, né? Mas foi uma grande honra, um grande prazer conhecer toda aquela estrutura e nós ali como vereadores, membros do Legislativo, tentando aí, via comissão, nos aproximarmos de toda essa tecnologia, de todo esse aparato que é federal, né? E como que nós podemos interagir tanto na esfera federal, estadual, municipal, para propiciar a Campinas, nossa tão amada cidade, tanto conhecimento e como a gente pode fazer aí convênios e parcerias para difundir o estudo da tecnologia. Por isso é tão importante aqui falar da ILU hoje, da Escola de Ciência, e também trazer o IFESP, porque temos uma grande demanda de capacitação, de capacitar jovens e futuros profissionais da área de tecnologia, diante de tanta demanda que nós temos hoje
no tempo que nós vivemos. Então, sem demais delongas, eu quero passar a palavra para o Zé Roque, falar do CNPEM e fazer a sua apresentação, inclusive alguns tempos para colocar também material multimídia aí. Fique à vontade e a palavra é com você, Zé Roque. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Gaspar, né, e todos os vereadores da Comissão de Ciência e Tecnologia e todas as pessoas que estão aí nos escutando. Então, uma boa tarde. Esse é um evento muito importante, né, esse tipo de evento, que permite que a sociedade campineira possa ter contato com um centro importante como o CNPEM, né, uma de suas atividades que o Fábio vai falar depois da ILUM, bem como várias outras questões, como o senhor falou, né, relacionadas à educação. Então, eu vou primeiro aqui compartilhar minha tela, né, para colocar minha apresentação. Eu vou utilizar Funcionou? Estão vendo minha tela? Sim. Beleza, obrigado, Beto. Bom, então eu vou falar aqui rapidamente sobre o CNPEM, depois o Fázio vai falar sobre a ILUM, né, que é uma das, vamos dizer assim, um dos braços do CNPEM, né, importantíssimo, né, que está sendo, vai iniciar agora as suas atividades com alunos, né. Aí eu deixo o Fázio falar em detalhes. Muito bem, aqui tem uma foto do CNPEM, então eu primeiro vou descrever um pouco para vocês, né, o que compõe o CNPEM. Então, o CNPEM no seu campus central, vamos chamar assim, porque a ILUM hoje está ocupando o que seria um prédio, né, que foi, na verdade, onde todo o CNPEM iniciou com o projeto de construção do primeiro síncron do Hemisfério Sul, né, que a gente chama de UVX, que teve início das suas atividades em 1997, foi construído de 1987 a 1997, operou por mais de 20 anos e foi desativado em 2019, né, que é esse prédio que está aqui, para dar espaço para o início das atividades do Sirius, que é o novo síncron brasileiro. Tá? Aqui é uma imagem, uma foto do antigo síncron. Então, esses laboratórios se destacam no campus do CNPEM por serem as únicas instalações desse tipo no Brasil e na América Latina. Tá? Além do síncron, né, tem aqui do lado direito, né, pelo menos do lado direito que eu estou vendo aqui, laboratório de nanotecnologia. Então, tem o Parque de Microscopia Eletrônica também mais avançado do Brasil. Alguns microscópios eletrônicos também só tem aqui no CNPEM em toda a América Latina. E além desses microscópios eletrônicos, uma série de outras instalações para fabricação, né, nanofabricação de diversos tipos de materiais, a parte de síntese, diagnóstico, né, uma série de equipamentos, né, salas limpas e outros tipos de microscopia que são fundamentais para você analisar materiais nessa escala nanométrica, que é uma, vamos dizer assim, uma área ampla de atuação, bastante transversal, que ganhou força desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, no mundo inteiro, e os laboratórios, né, do CNPEM hoje seriam os mais bem instalados do país, né, e é um centro central do sistema de nanotecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Na parte central do campus, aí nós temos um conjunto de, vamos dizer assim, instalações, prédios e laboratórios, né, ligados mais à área bio, né? Então, temos aqui laboratórios de biociências com foco grande em fármacos, né, compreensão de várias doenças, né, mecanismos fundamentais de doenças no nível molecular, e a partir daí desdobramentos para buscas de fármacos e biofármacos. E nessa outra região, né, laboratórios dedicados à área de biotecnologia industrial e biorrenováveis, né, olhando para um diferencial importante do Brasil, que é a sua biomassa, dentro dessa visão de transformação da biomassa, né, enxergando essa biomassa como fonte de carbono para a produção de combustíveis, de novos materiais e de insumos químicos, eventualmente tendo um olhar de substituição
do petróleo, principalmente quando a gente olha isso num cenário lá para 2050, né, todas as questões mundiais de redução da pegada de carbono, indo desde laboratórios de bancada até planta piloto para fazer uma aproximação com o setor empresarial. E, finalmente, uma outra componente bastante importante, singular também do CNPEM, né, que deriva de todos os esforços aí ao longo dos anos para a construção dos síncrotrons, né, do primeiro, e dos Sirius, né, que é o segundo. Então, uma competência muito grande de engenharia e instrumentação científica, né, com alguns equipamentos que também são únicos, né, competitivos mundialmente, e várias competências de recursos humanos nas mais variadas áreas de engenharia. Então, esse é um grande diferencial também do CNPEM. Uma outra característica importante é do ponto de vista de gestão, que o CNPEM é uma associação, ou seja, é uma organização privada sem fins lucrativos, que é supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações através de um contrato de gestão. Então, o MCTI qualifica o CNPEM como uma organização social. E hoje, né, com as atividades relacionadas à ILUM, o MEC, né, o Ministério da Educação, também é um interveniente nesse contrato, né? O CNPEM, todos os seus colaboradores, portanto, são CLT. Então, hoje nós temos da ordem de 700, um pouco mais do que 700 colaboradores, distribuídos entre pesquisadores, engenheiros, técnicos, assistentes, né, de pesquisa, áreas administrativas, e, além disso, um universo de 450, 500 pessoas distribuídos entre estagiários, bolsistas, pós-doutores e terceirizados. Inclusive, chama atenção aqui, para se estiverem nos assistindo, nós temos um programa bastante importante para o centro de estagiários, né? Temos da ordem de 100 vagas de estágio anualmente. Então, para aqueles que eventualmente tiverem interesse de participar das atividades do CNPEM como estagiários, né, de diversas formações, fiquem atentos e procurem a página do CNPEM, que lá vocês vão encontrar mais informações sobre isso. Do ponto de vista organizacional, então, essas atividades, né, são organizadas em 4 laboratórios nacionais: o Laboratório Nacional de Luz Síncrono, o Laboratório Nacional de Biociências, o de Biorrenováveis e o de Nanotecnologia. E soma-se esses 4 laboratórios agora dentro da atividade, vamos dizer assim, que está sendo inaugurada esse ano, que o Fábio irá falar, soma-se a ILUM, também como estruturas para organizar esse conjunto de atividades do CNPEM. Ele é caracterizado, né, vamos dizer assim, como um laboratório nacional. E o que significa isso, né? Inclusive, eu remeto aqui nessa figurinha à esquerda, né, que peguei emprestado do diretor do Laboratório Nacional Americano de Los Alamos, que é um dos 17 laboratórios nacionais do Departamento de Energia americano. Talvez seja o maior complexo de infraestrutura científica do mundo, né, esse conjunto de 17 laboratórios nacionais. E nós temos características semelhantes, que são elas, né, executar missões governamentais, científicas e tecnológicas de longo prazo, né? Então, essa é uma questão muito importante. Então, são missões, são laboratórios orientados a missões, e tanto de caráter científico quanto tecnológico, e é importante essa visão de médio para longo prazo nas nossas atividades. Muitas vezes essas atividades exigem, né, requisitos diferenciais, importantes, né, difíceis muitas vezes serem atendidos em outros locais, né, como, por exemplo, próprias universidades, com exigência de segurança, gerenciamento de projetos e outros desafios complexos. Nós desenvolvemos capacidades científicas que são únicas, principalmente, né, com esse olhar multidisciplinar. Então, você tem várias competências, como eu mostrei, todas no mesmo centro, né, embaixo do mesmo guarda-chuva, e conversando naturalmente entre elas. Isso que dá uma capacidade muito grande de resolver problemas complexos que são importantes no mundo de hoje. E, de certa forma, como o Fábio irá mencionar, a própria ILUM também busca esse olhar, né? E desenvolver e manter capacidades científicas diferenciadas, como, por exemplo, o próprio Sirius, né? Esse parque de microscopia eletrônica e outras infraestruturas, e disponibilizá-las para o país. Uma outra característica importante, né, pegando aqui a figura do Laboratório de Los Alamos emprestada, é que dentro vamos dizer assim, dessas missões, né, dessas atividades que o CNPEM executa, né, ele ocupa um papel bastante importante no sistema de ciência, tecnologia e inovação do país, né, outros países onde esse tipo de estrutura existe, que é complementar
ao papel das universidades e das indústrias, né, conseguindo cobrir um amplo espectro, né, e conectando, né, com esses outros atores do sistema, né? Então, é um papel bastante importante, complementar, que os laboratórios nacionais têm nos diferentes países. Do ponto de vista agora das nossas atividades, né, nós organizamos no que nós chamamos internamente de 4 eixos, né, de atuação, que precisam os 4 serem executados com eficiência e competência, né, todos são interligados, interdependentes, e que precisam ocorrer para que o CNPq, de fato, consiga executar a sua missão institucional. O primeiro dele é disponibilizar, como eu mencionei, para o sistema de ciência, tecnologia e inovação do país, as suas instalações, né, diferenciadas, como síncro, microscopias, outras plataformas. É executar pesquisa e desenvolvimento interno, mas, diferentemente das universidades, com esse foco de programas estratégicos, né, de mais médio e longo prazo, ter atividades proativas de interação com o setor e produtivo, como é em geral chamado, né? Ou seja, esse apoio à geração de inovação. E uma quarta atividade bastante importante, que é onde a Ilum se encaixa, que é essa parte de treinamento, educação e extensão. Eu vou dar alguns exemplos, né, do ponto de vista de instalações abertas, né? O síncrotron é uma delas, né, que em geral se destaca pela sua dimensão. Mas, como eu falei, microscopia eletrônica, vários laboratórios nas áreas de biociência e biotecnologia, indo até planta piloto, todas são atividades que são disponibilizadas para os diferentes atores do sistema de ciência e tecnologia, sejam eles da academia ou empresas. O Sirius, como eu chamei a atenção, é um dos destaques, né, porque é um dos 3 únicos equipamentos de 4ª geração do mundo, né? Então, ele permite que todos os pesquisadores do Brasil e do mundo também possam ter acesso, né, a um dos equipamentos mais avançados para análise de materiais orgânicos e inorgânicos em diferentes condições de operação desses materiais. Do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento interno, né, o nosso papel é o fortalecimento do sistema, né, através de projetos, né, e a implantação e atualização de infraestruturas de pesquisa, né, ligados a projetos estruturantes, como o próprio Sirius, enquanto ele está sendo executado, antes dele ser disponibilizado para a comunidade, a execução de agendas estratégicas de pesquisa e com esse olhar sempre de médio e longo prazo e atividades multidisciplinares. A gente, obviamente, tem cada vez mais se alinhado, né, com essas questões importantes mundiais dos ODS, né, das Nações Unidas, e atuamos em áreas estratégicas que entendemos importantes para o país, como agricultura, saúde e energia, né, principalmente energias renováveis, novos materiais e materiais avançados, como materiais quânticos, e uma agenda importante de meio ambiente. Do ponto de vista, então, da organização, né, das nossas atividades de pesquisa, nós dividimos em 2 grandes blocos, né, que seriam programas de pesquisa em áreas estratégicas, né, nessas 5 grandes áreas temáticas, né, de saúde, energias renováveis, materiais renováveis, atividades agroambientais e tecnologias quânticas, e um outro conjunto que a gente chama de programas habilitadores, que tem, ele ao mesmo tempo é estimulado pelas necessidades dos programas científicos, né, e abre novos caminhos também para esses programas, né? Então, eles estão completamente interligados, e todas essas atividades têm que ocorrer, né, de maneira transversal e com sinergia entre elas. Do ponto de vista dos programas habilitadores, então, por exemplo, temos o desenvolvimento de técnicas de luz síncrotron, né, que, ao mesmo tempo, apoiam as pesquisas de cima e são estimuladas, né, pelas necessidades futuras dessas pesquisas. Além disso, atividades em bioimagens, micro e nanofabricação, síntese e caracterização. E, como eu falei, esse diferencial de engenharia e instrumentação, principalmente com aplicações em aceleradores de partículas. Então, temos vários subprogramas e nós nos organizamos, né, para executar, né, essas missões que estão alinhadas, inclusive, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e, eventualmente, outros ministérios também. Eu vou dar um exemplo, né, devido ao tempo, um exemplo de pesquisa e, na verdade, depois eu vou mostrar também uma outra área de atuação que é importante. Para dar um exemplo, né, é uma questão ligada à saúde. Então, por exemplo, tem um vírus que ocupa, vamos dizer assim,
que ataca, né, toda uma região importante, né, do Brasil e da América do Sul, mas chegando também na América do Norte, que é o chamado febre do maiaro, né? Ele é uma doença arboviral, ou seja, causada por um mosquito, né, semelhante a dengue, chikungunya. Ela ainda é pouco estudada, né? Ela começou, inclusive, antes da pandemia, andou-se falando bastante da chikungunya, que estava avançando da região mais norte para aqui, para a região sudeste do país, né? E não temos nenhuma vacina, nenhum tratamento específico e pouco conhecimento de fato. Então, o CNPq, nesse sentido, entende que isso é uma questão importante para o país. A área de biologia, né, e de biociências. Então, obtém o vírus, né, consegue replicar e obtê-lo em quantidades suficientes para levá-los aos microscópios eletrônicos, né, que são gerenciados no LN Nano, no Laboratório de Nanotecnologia, e utilizar técnicas avançadas, né, que, inclusive, tem um microscópio que é único do país, no que é chamado criomicroscopia, e, a partir desses trabalhos, a gente conseguiu obter uma imagem, né, dessa estrutura do vírus com resolução atômica. Então, esse filminho que vocês estão vendo não é uma montagem feita somente assim no computador, como assim, do que a gente acha isso aqui, não. É uma representação de cada coordenada, de cada tipo de átomo que foi obtido utilizando essas técnicas de criomicroscopia. Foi o primeiro vírus, né, no Brasil que foi reconstruído completamente. Isso permite que a gente, então, tenha uma compreensão, né, do que seria essa parede externa dele e possamos agora, né, entendendo toda essa estrutura, buscar métodos de atacá-lo, né, como ou fármacos ou vacinas. Um outro exemplo, inclusive aqui eu saliento esse exemplo, porque ele pode ser importante, inclusive, para uma parceria com um órgão aqui da cidade de Campinas, que é a Sanasa, que é uma atividade também ligada à área de nanotecnologia, que é o desenvolvimento de sensores, né, de várias características, né, mas que podem ser bastante importantes para questões ligadas à remediação ambiental, principalmente água. E nós, por exemplo, iniciamos conversas com a Sanasa, que demonstrou bastante interesse de construir também programas estratégicos, porque essa questão de água, né, de sensoriamento e, eventualmente, remediação é extremamente importante para a população. Então, esses foram dois exemplos, né, ligados à área de saúde e agroambiental, no caso ambiental, do tipo de trabalhos mais estratégicos que o CNPq executa. Do ponto de vista daquele terceiro eixo, né, nós temos áreas específicas para apoio à inovação, né? Elas apoiam através de articulação de projetos, né, de P&D, né, ajudando a fazer esse link, né, essa conexão entre empresas e as áreas de pesquisa do CNPq, auxiliam nessa área de proteção e transferência de propriedade intelectual dos desenvolvimentos que são feitos internamente no CNPq, apoia com estudos de inteligência competitiva e tecnológica e na captação de recursos para P&D. Só para dar um exemplo, né, de alguns números, no período de 2017 a 2021, nós tivemos 135 projetos de P&D com empresas, tanto contando serviços quanto projetos de mais longo prazo, né, nas mais diversas áreas do conhecimento. Aqui tem alguns tipos de empresas, então vocês vão reconhecer aí algumas grandes empresas. E uma questão interessante é que, ao mesmo tempo que temos em torno de 60% de empresas recorrentes, temos a ordem de 40% de novas empresas, o que é bom também, porque significa que a gente está sempre expandindo o nosso portfólio. Um exemplo de algumas tecnologias que estão algumas em processo de finalização de patente, outras já em licenciamento, para dar uma ideia de produtos, né, que são desenvolvidos dentro do CNPq. Temos aqui adesivos verdes, espumas verdes, né, questão de biocarvão, coquetel enzimático para a conversão de bagaço de cana em etanol, né, e outros processos enzimáticos para transformação de plástico, né, em diferentes tipos de materiais. Então, vejo que se alinham com aqueles programas que eu mencionei anteriormente e com essa importante pegada de sustentabilidade que hoje é muito importante para o mundo. O próprio Sirius, né, teve um papel bastante importante nessa conexão com o setor industrial brasileiro de alta tecnologia. É um projeto bastante sofisticado, né, nos seus componentes, tanto os aceleradores quanto as linhas de luz.
e em torno de 85% de todos os recursos, né, utilizados no projeto foram executados no país, envolvendo na área de alta tecnologia dezenas de empresas nas mais variadas áreas. Inclusive, chama atenção aqui, desde grandes empresas, né, como uma VEG, né, que produziu todos os mais de 1.000 ímãs dos aceleradores, até empresas de menor porte, e inclusive gerando uma startup, que é a Pitec, aqui da região de Campinas, para a fabricação de detectores de raio-x, e que agora já estão buscando competir no mercado internacional para vender, inclusive, para outros síncrotrons, e buscando também transbordamento para a utilização desses detectores em aplicações médicas. Então, aproveito a conexão para falar um pouquinho mais dos Sirius, né? Como eu mencionei, um dos únicos 3 equipamentos de 4ª geração do mundo, o outro é um síncrotron de dimensões semelhantes na Suécia, e o outro é um síncrotron maior, que é vamos dizer assim, da comunidade europeia. São vários países que sustentam esse outro síncrotron, que fica em Grenoble, mas é um orgulho aqui para o país e para a região de Campinas de poder ser o local de instalação de um dos únicos 3 síncrotrons de 4ª geração do mundo. Dentro daquele prédio, né, você tem a estrutura dos aceleradores. Aqui embaixo, né, dentro dessa estrutura de concreto, eu vou mostrar um filminho, né, mostrando o que são essas estruturas dos aceleradores. E aqui, nessas raias em vermelho, são as chamadas linhas de luz, que é onde os experimentos são feitos. Então, dentro do túnel de concreto, nós vamos viajar agora. Esse é um filme dos aceleradores reais lá do Sirius, né? Então, aqui você tem um canhão de elétrons, que esses elétrons são injetados no acelerador linear, que primeiro acelera os elétrons até 150 milhões de eletronvolts, e depois eles são transferidos para o segundo acelerador, chamado de booster, que fica na parede interna desse túnel de concreto e eleva a energia dos elétrons até 3 GeV, e aí transfere para o chamado anel de armazenamento, que é composto de 20 trechos, como esses que vocês estão vendo. Em certos locais, você desvia a trajetória desses elétrons, e aí a tal da luz síncrotron, né, que são ondas eletromagnéticas, são fótons, eles saem na tangente, são coletados e guiados para chamadas linhas de luz, onde depois, na ponta delas, são executados os experimentos. Então, as linhas de luz, né, que são essas raias, o Sirius poderá ter até da ordem de 38 linhas de luz. Nessa primeira etapa, que a gente chama de fase 1, né, nós pretendemos entregar para o país 14 linhas de luz. Aqui mostra uma delas que já está recebendo pesquisadores, tá? Que foi inaugurada no ano passado, inclusive com a presença do presidente e do prefeito de Campinas. Essa é a Carnaúba, é a nossa linha mais longa, de 150 metros, tá? E aqui a gente está chegando na chamada estação experimental, que é de fato aonde os experimentos são feitos. Então, eles são estações extremamente complexas, onde você pode colocar suas amostras dos mais diversos tipos, solos, material orgânico, células, tecidos, né? Vamos dizer assim, examinar plantas, diferentes nanomateriais, e aqui tem um conjunto bastante sofisticado, diferentes técnicas, e você pode fazer, inclusive, tomografia com resolução de poucos nanômetros nessa estação. Chama a atenção que todo esse complexo que vocês estão olhando foi, de fato, projetado do zero, né, dentro do CNPEM, e aí peças foram adquiridas, né, junto com essas diferentes empresas, né, que eu mencionei, depois tudo montado pela equipe do CNPEM. Para mostrar o hall, né, aqui mostra como que era o interior, né, aqui está o túnel de concreto. Em cada uma dessas saídas aqui, dessas esferas aqui marcada, né, aqui na parte inferior, você pode tirar uma chamada linha de luz, né, como eu falei, você pode tirar da ordem de 38 aqui, e estações experimentais até mais de 40, porque cada linha de luz pode ter até mais de uma estação experimental. E assim é que estava o hall em junho de 2018, e assim que está o hall, ou estava em dezembro de 2021. Nós já avançamos significativamente com a construção de diversas dessas linhas de luz. Estamos já com 6 operacionais. Então, da fase 1, né, que a gente dividiu em fase 1A e 1B, né, nós temos, como eu falei, 6 já recebendo experimentos, e a Mogno começando seu comissionamento, né, que está aqui, em breve, lá para maio, ela também já deve estar começando a fazer os seus primeiros experimentos, cada uma delas cobrindo uma diferente técnica experimental. Não dá tempo aqui de entrar nesses detalhes. Aí nós estamos com outras 4 em processo de instalação,
A gente espera que talvez até o final deste ano a gente também inicie o comissionamento dessas outras 4, chegando então a 11, né? Nós vamos ter 7, mais essas 4, em torno de 11, ou até o final desse ano ou início do ano que vem. Finalmente, temos mais 2 que nós estamos adquirindo equipamentos para talvez começar a montagem delas até o meio deste ano, e a Jatobá finalizando os projetos, o projeto dessa Jatobá, e também iniciar a aquisição dos equipamentos o mais breve possível para também iniciar a sua montagem, se tudo der certo, até o meio do ano. E aí agora eu vou passar a palavra, né, depois desse overview, né, essa ideia geral sobre o CNPEM, eu passo a palavra para o Fázio para falar sobre a Ilum. Obrigado e fico depois à disposição para responder perguntas. Só uma palavrinha antes do Adalberto, me desculpa, Adalberto, só para parabenizar aí a apresentação do Zé Roque, né? Sei que é um grande orgulho para nós aí termos em Campinas uma estrutura tão importante quanto essa. Como ele disse, né, a 4ª no mundo aí, 4 países no mundo que tem uma... 3 países no mundo. 3 países no mundo. Impressionante, né? E com tantos desafios socioeconômicos e ambientais que nós temos aqui, uma ciência tão avançada, né? Então fica o desafio aí da gente tentar correr atrás da ciência e fazer com que a gente tenha um país assim equivalente, né? Com tanto conhecimento e tanta eficiência. Parabéns a todos vocês aí. E também aproveito para anunciar aqui o Presley, que está presente com a gente, representando o vereador Igor Diego. Então, a palavra ao professor Fázio. Obrigado, professor. Eu vou tentar aqui... Deixa eu fechar aqui. Não está saindo, né? Ainda não, ainda não. Share screen. Agora vai. Vamos ver. Agora foi. Perfeito. Agora foi. Vamos lá. Primeiramente, me trouxeram aqui uma camisa, sou Ilum, tá? Então, eu estou aqui vestido pela primeira vez. Estão me escutando? Estamos, muito bem. Ok, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao vereador, presidente Paulo Gaspar, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, em nome do qual eu agradeço a todos vocês aí, em especial o Yaguchi, né, que é o articulador aí que nos colocou essa oportunidade de conversar com vocês. Então, como o professor Roque falou, eu vou apresentar um filminho antes, que é mais ou menos um resumo daquilo que eu vou falar. Isso aqui é uma organização social, né? Então, e ela tem um contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com o Ministério de Educação, que é um projeto para a gente entender essa formação. 50% das vagas, no mínimo, são para alunos de escolas públicas. Os alunos aqui, ela é inclusive no seguinte sentido. Desde o começo, a inscrição é grátis. Ele vai entrar no site, participar do processo seletivo sem custo. Ele vai cursar 3 anos de ensino integral também, totalmente gratuito. Alojamento, ou seja, moradia grátis, alimentação, transporte e, por exemplo, uma coisa que é indispensável nas suas atividades, no seu estudo durante os anos, que é um computador pessoal, um laptop que estão instalados todos os softwares que ele vai usar e que ele vai trabalhar nessas aulas. Nossas aulas são tecnologicamente mediadas por computador. Então, esses pontos nós vamos garantir, e porque nós acreditamos que essa infraestrutura, vamos dizer assim, básica, é fundamental para que o sucesso pedagógico dê certo. Vestibulando. A Ilum é super inovadora e inclusiva. 50% das vagas são para a rede pública de ensino. É hoje uma das formações mais inovadoras, então é quase um sonho saber que ela é totalmente gratuita. Você precisa conhecê-la. Isso aqui é uma organização social. Deixa eu sair aqui. Bom,
Então, como o professor Roque falou, eu vou colocar aqui o contexto da ILO dentro aqui do nosso CNPEM. Ela faz parte do CNPEM, né? E a primeira pergunta que nos fazem sempre é por que um bacharelado e não uma pós-graduação? O CNPEM é uma instituição, é uma organização social ligada ao Ministério que tem um contrato com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e o Ministério de Ciência e Tecnologia tem da ordem de 26 institutos de pesquisa, e muitos deles têm cursos de pós-graduação. E aqui, né, a partir de uma discussão que começa em 2016, né, nós decidimos aqui sobre o comando do professor Rogério Cerqueira Leite, né, nós criarmos um bacharelado, né? Por que esse bacharelado? Porque nós queríamos aqueles alunos que já estão, logo que saem do ensino médio. E esse bacharelado seria um bacharelado em ciência, tecnologia e inovação. Um bacharelado é um curso regulamentado, né, pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação. É um curso de 3 anos e o nosso, particularmente, é um bacharelado interdisciplinar. Hoje, no Brasil, existem já, são vários cursos de bacharelado interdisciplinar no Brasil. Tem da ordem de 12 universidades que têm esse curso. E aqui do lado esquerdo, né, eu coloco aqui mais ou menos como é que são esses cursos. Esses cursos são muito fechados em determinadas caixinhas, física, biologia, química, matemática. O nosso é um curso que como eu falei, é um curso interdisciplinar. Então, aqui as áreas da ciência, elas estão extremamente interligadas, né? Então, tem as ciências da matéria, que você vê a física, a química, as ciências da vida, que você vê a biologia, a química, linguagens da matemática, que você vê a matemática em si, a ciência de computação e a humanidades, que compõem e pega todas essas ciências, que é uma parte importante também no nosso curso, que é a humanidades, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Qual é a motivação? Se vocês perceberam naquela apresentação que foi feita do CNPEM pelo professor Roque, né, você vê as diferentes áreas que atuam no CNPEM e os diferentes problemas que se atuam no CNPEM. Você não tem um problema específico que é de uma ou de outra área. Os problemas hoje importantes são problemas que estão na fronteira entre as áreas, né, que nós chamamos das áreas interdisciplinares, né? E essas são as áreas que nos colocam dentro de um desafio no século XXI. Por exemplo, energia, tecnologia digital, biotecnologia, nanotecnologia, meio ambiente, a parte de ciência intensiva de dados, que é fundamental hoje em todas as áreas do conhecimento, né? A complexidade. Complexidade não quer dizer que é complicado. Complexidade quer dizer que são problemas que você não tem uma ciência específica atacando, porque as interações e as relações elas ocorrem diferentes, né? São relações biológicas, físicas, químicas, sociais, né? Então, esse é um campo hoje fundamental. E outra, nós temos que colocar esses alunos junto a uma tecnologia de fronteira. Então, esses são os elementos, e como pessoa formar, ensinar, capacitar o estudo, pesquisa independente em equipe com incentivo ao empreendedorismo. O empreendedorismo ele entra numa consequência do próprio CNPEM, que tem uma interação com empresas, né? E, obviamente, nós queremos formar líderes. Aqui é importante chamar a atenção, né? Eu gosto dessa frase, né, do Popper, né? Somos estudantes de problemas e não de disciplinas, né? Então, o que nós queremos é, nesses 3 anos, oferecer uma formação bastante interdisciplinar, ela é totalmente interdisciplinar e com uma metodologia de um ensino ativo. O ensino ativo é aquele ensino em que o aluno ele não tem uma posição passiva e nem o professor
é o único protagonista, né? Então, o aluno também é protagonista e a interação aluno-professor ela é constante, né? E mais, né? Esse aluno ele vai estar exposto um tempo integral aqui na escola, né? Ele vai chegar aqui pela manhã e vai ficar aqui até o final da tarde. E isso são 3 anos e não é fácil de você pensar, elaborar emendas e formar um cientista, né? Em 3 anos. Mas é essa a nossa missão aqui, né? E para isso, o desenho da grade curricular ela é muito importante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, isso acho que é importante, aí tomarem uma ideia da linha do tempo, né? Essa discussão ela começa em 2016, né? Tiveram vários coordenadores nesse processo. Em outubro de 2019, coloca-se nas séries a solicitação e o credenciamento da ILUM. Aí ficou muito tempo nas séries, né? E aí nós começamos, quando eu assumi, em março de 2020, então, escrever o projeto PDI, o projeto pedagógico, o regimento, o regulamento, parece um único curso de bacharelado, ela é como se estivesse criando uma universidade. A documentação, a burocracia é bem grande, né? Só que nessa época aí aparece a pandemia e o INEP não está aberto à avaliação. Então, a gente só pede a visita do INEP em janeiro de 21, né? Em maio de 21 ocorre a visita do INEP e nós temos a nota máxima, tanto no credenciamento quanto na autorização. Então, ficamos muito felizes. O INEP encaminha isso para as séries, né? Que é a Secretaria de Ensino Superior. Das séries segue para o CNE. No CNE vai para um relator, desse relator vai para o conselho do CNE, né? E o conselho aprovou por unanimidade a nossa solicitação. Em dezembro de 21, o ministro assina o credenciamento e em 30 ele assina a autorização do curso e nós estamos aqui hoje, particularmente, no processo de avaliação dos alunos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, as diretrizes conceituais é aprendizado profundo, introdução à pesquisa o mais cedo possível, experimentação, pesquisa e mão na massa. Então, o estudante tem sempre uma atividade, ele trabalha através de problemas, ele tem somente os fundamentos das disciplinas, depois ele já passa para um processo de resolver problemas, né? E a pesquisa mão na massa. Aqui eu vou chamar a atenção dessa introdução à pesquisa o mais cedo possível. O sistema nosso é um sistema muito cruel com os jovens, né? O jovem hoje ele faz, por exemplo, vou pegar um exemplo, um curso de física, são 4 anos, o aluno brilhante, ele vem lá do ensino médio, ele vai fazer 4 anos de física, mais 2 anos de mestrado, mais 3 ou 4 de doutorado, depois pós-doc, etc. Não que esses alunos não vão fazer uma carreira de pesquisador e fazer um doutorado, um pós-doc. Mas a postura desses alunos será diferente, não vai ser uma postura de ver aquele orientador como sendo o grande mestre, sem que ele possa indagar e propor problemas. Hoje nós temos os nossos alunos, e isso é provocado, uma discussão mais longa, mas é provocado pelo processo das agências, que privilegiam muito pouco os jovens, né? E que eles ficam num tempo muito grande numa atitude passiva. E a idade mais criativa do aluno, a gente sabe, né? Particularmente para a ciência, essa faixa dos 20 aos 30 anos realmente é onde a maioria das grandes quebras de paradigma ocorre, né? Eu gosto dessa frase do Feynman, né? O melhor ensino exige uma situação em que o estudante discute ideias, pensa sobre as coisas e fala sobre as coisas. É impossível aprender muito apenas sentado na sala de aula. O mesmo só resolvemos aqueles problemas propostos em livro. Nós temos que colocar o estudante diante de situações, né, do dia a dia e olhar os problemas que estão nas áreas da fronteira do conhecimento. O ensino é integral, gratuito,
né? Ele vai receber lá um notebook pessoal de última geração, ele tem moradia, tem alimentação, tem transporte e tem curso de inglês. Tá? Contratamos, né, uma escola de inglês que vai oferecer o curso de inglês para esses alunos aí. Bom, como é que nós selecionamos esse aluno? Primeiramente, quando ele faz a inscrição, né, para ILO, tem uma página lá que ele tem que escrever a manifestação de interesse, né? Manifestação de interesse, que é no máximo uma página, né? 2.000 laudas, 2.000 palavras, né? Manifestação de interesse. É utilizado a nota do Enem, certo? E depois, com a pontuação do interesse, da manifestação de interesse, e a nota do Enem, nós selecionamos 200 para entrevista. E selecionados esses 200, né, com 50% no mínimo para escola pública, né, são chamados então. Bom, nós tivemos nesse ano, né, 943 inscritos, né, aproximadamente 20 candidatos por vaga e quase 73 alunos da rede pública. Nota bem, 24 candidatos por vaga num curso de ciência. Eu não conheço, eu sou professor da USP, dei aula na USP durante 38 anos, né? E não conheço um curso de ciência que chega nessa relação de candidatos por vagas, né? Então, isso para a gente foi um sucesso, e saber que nós temos muitos jovens muito interessados em fazer ciência. Particularmente aqui em Campinas, né? Eu e o Cortez fizemos reuniões com diretores de escola, com o diretor regional aqui. Aqui em Campinas, se não me falha a memória, nós temos 12 escolas de ensino médio, período integral e ensino público, e que tem uns alunos brilhantes. Então, nós temos feito algumas palestras, né? E espero que esses alunos aí tenham tido sucesso aqui na inscrição da ilha. Então, qual que é o perfil do egresso desse aluno? Esse aluno, quando ele terminar essa faculdade, ele já tem uma carreira de pesquisador que ele pode seguir, né? Então, ele pode querer fazer um doutorado, ele pode querer trabalhar num laboratório de instituto do governo, pode ir em laboratórios do setor privado, ele pode pensar em criar startups, né? Ele pode ter ele vai ter muita facilidade numa área e que, como o Eberval Castro já até comentou aí, né? Que essa parte de inteligência artificial, análise de dados, aprendizado de máquina, essa é uma área fundamental para o nosso desenvolvimento em várias áreas do conhecimento, na agricultura, na saúde, na ciência de materiais, né? E de tudo isso, nós queremos e vamos formar um profissional ético com uma formação humanística, né? Então, ele tem, além das disciplinas da hard science, né, que se podemos dividir desta forma, ele vai ter toda uma parte de humanidades, vendo a história da ciência, vendo a parte de ética, a parte do empreendedorismo, né, etc. Bom, como é que são os nossos docentes? Os professores nós temos os professores pesquisadores, que são jovens, mas já com doutorado, todos eles muito bem-sucedidos na carreira de pesquisador, com experiência no exterior, e temos professores sêniores, né? 4 professores sêniores, né? Que já são professores titulares, ou aposentados, ou que estão ainda em atividades. Nosso de biologia, professor Hernandes, é um professor titular da Unicamp, né? Tem o professor Martins, que é professor titular de matemática da Unicamp, aposentado. O professor Luiz Marques, que é um professor de sociologia, também aposentado. O professor Nelson Studart, que é o nosso coordenador acadêmico, também é professor titular, aposentado. Então, esse conjunto, né, a gente fez questão daqueles que vão ficar mais em contato até com os alunos, né,
são esses professores jovens, e essa seleção desses professores jovens é uma escolha muito difícil, né? Por exemplo, você pega na área de física, tiveram 120 candidatos, né? Só que nós gostaríamos de um perfil que tem uma facilidade e um conhecimento profundo em física e uma vontade de ensinar e interagir com a parte acadêmica. Então, esses aqui são os professores, né? Que é o Nelson Studer, que é o nosso coordenador acadêmico. O Amauri é um professor da Universidade Federal do Ceará. Ele é um químico que é do Departamento de Física do Ceará, mas trabalha com ciência de dados. E o Ministério da Educação cedeu a nós, né? Então, ele é permanente nosso aqui, cedido pela Universidade Federal do Ceará. A Valéria teve uma formação mais forte em química, mas trabalha com nanomateriais, né? Nanopartículas, também com a área de bio. Estava em Singapura, né? No grupo do Prêmio Nobel Novoselov, né? E também quis se unir aqui esse grupo aqui. O James é um físico, né? Com pós-doc na Suíça, na parte de ciência de dados, na verdade, inteligência artificial em descoberta de materiais, tem muitos projetos na área de gás e petróleo, né? A Ívia é uma historiadora, né? Ela que vai estar mais ligada à parte de humanidade. O Vinícius é um matemático, né? Com doutorado e pós-doutorado em álgebra fuzzy, né? O Daniel é um engenheiro também na área de materiais, mas a especialidade do Daniel, por exemplo, também tem trabalhado muito na parte de design e de vidros, né? Inteligência artificial em vidros e cerâmicas de modo geral, já muito sucesso, tem trabalhos muito importantes. A Juliana era uma pesquisadora do LNBio, né? Também já com muito pós-doc no exterior, também uma formação sólida na área de bio, ela está mais tempo que eu até trabalhando nesse projeto da ILO. Felipe é um físico também com pós-doc no exterior e também foi pós-doc aqui no CNPEM. E aqui são os 3 professores sêniores aqui. E aqui está o Cortez, que está nos assistindo aí, que é um professor titular da Unicamp, que está aqui nos apoiando e é o que segura a ponta aqui em toda a parte da organização da escola e na operação da escola. Né? O que esses alunos têm de especial? Além de tudo isso que eu falei, esses alunos terão uma imersão no CNPEM. Essa imersão, obviamente, ela vai ocorrendo paulatinamente. São 6 anos. Aqui, na verdade, no primeiro semestre, ele tem 1 ano de interação com os laboratórios do CNPEM. É importante que ele não vai no CNPEM como se fosse um museu, tá? Assistir àqueles laboratórios. Os projetos de pesquisa deles, eles vão lá fazer, obviamente, no início são projetos mais simples, mas vão estar em contato com os equipamentos mais sofisticados. Esses projetos são desenhados dentro das disciplinas imensas do curso, juntamente com os pesquisadores do CNPEM. Então, a gente tem muito apoio dos pesquisadores do CNPEM, né, nesse desenho dos experimentos e que eu chamo das tarefas. Eu não gosto de chamar de projetos, porque projetos eu vou falar aqui somente no 6º semestre, mas dessas tarefas são pequenos projetos que ocorrem aqui. Então, ele começa 2 dias por semana na tarde, 3, depois continua 3 à tarde, 3, e finalmente no 6º semestre ele passa full time lá no CNPEM executando o seu projeto de pesquisa. Na verdade, esses projetos de pesquisa são executados por 4 alunos. Eles trabalham em 2 projetos de pesquisa distintos. A gente vai procurar colocar temas não muito próximos, né? Mas ele são 4 alunos, trabalham em 2 projetos. E em um dos projetos, 2 alunos são pesquisadores principais, que são os PI, e 2 eles são colaboradores. No outro, inverte, ele passa a ser colaborador e passa a ser PI. Isso é parte de um aprendizado para você saber liderar e saber ser liderado também, né? E esses projetos são divididos no 5º semestre e são executados no 6º semestre.
Os nossos resultados aqui, nós tentamos até muito mais aqui na região Nordeste e Norte, né? Fizemos várias palestras, né? Mas as nossas inscrições, né? Ficou praticamente, quase um desenho do Brasil isto aqui, né? 66% da região Sudeste, quase 13% do Nordeste, 8,5% do Norte, 8,5% do Centro-Oeste, 4% do Sul, né? E daqueles inscritos, 40% mulheres e da ordem de 72% com ensinos de rede públicas, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens da ILO. Esse aqui é um prédio que é onde começou, né? Não dá nem para mostrar como é que era, né? Aqui são as salas de aulas, né? As salas de aula não tem sala de aula com o professor lá na frente. Hoje não existe mais nenhuma universidade boa do mundo, né? Você tem salas de aula com a carteira enfileirada, né? Aqui são mesas, né? Que na verdade ficam 4 alunos em cada mesa e o professor está expondo. Depois vou mostrar algumas. Tem várias telas, né? E televisões, né? Que é essa conexão para os alunos estarem associados. Isso aqui é o hall. Essa aqui é uma área de descanso, né? E aqui tem algumas fotos de laboratórios, né? Esse aqui são laboratórios de ciências da vida, né? Aqui é um laboratório de ciências da matéria, que aqui, na verdade, é a parte de microscopia. Vamos passar rápido aqui, né? Aqui é a parte, por exemplo, dos arduinos, que eles vão ter que montar, dispositivos, sensores. Eles já começam isso no primeiro dia. Tem aqui experimentos de efeito Hall. Os laboratórios, gente, são laboratórios extremamente sofisticados. Por exemplo, nós temos aqui 4, já no primeiro semestre, ele já entra em contato com 4 microscópios de força atômica, né? São microscópios sofisticados que tem lá no campus principal, lá no CNPEM, né? Obviamente é um pouco mais sofisticado, mas esses microscópios aqui dá para tirar as informações importantes, né, para a execução daquilo que... O laboratório de espectroscopia é muito rico, então a gente vai ter espectroscopia no visível, no ultravioleta, infravermelho, né, fluorescência, Raman, termoluminescência, enfim, é bem equipado esses laboratórios. Aqui mais uma imagem, né, por exemplo, nós temos 2 espectrômetros Raman, sala de microscopia. Aqui embaixo tem um microscópio de tunelamento, né? É um equipamento bem pequenininho, bem simples, mas que tira informações muito importantes, particularmente para o ensino de mecânica quântica. Aqui em cima tem a biblioteca, é uma biblioteca pequena, mas esses alunos terão acesso à biblioteca do CNPEM, que tem mais de 56 mil títulos, né? Então, mas aqui é uma biblioteca bem equipada, agora que nós compramos um conjunto de livros, né? E aqui embaixo é uma sala de um estúdio, né? De gravação, onde o próprio aluno ele vai gravar palestras, ele vai gravar descobertas, trabalhos que ele fez, como é que ele fez, ele vai ter que fazer essas gravações. E temos uma parte de um centro de computação bem sofisticado, né? Com 256 nós, uma capacidade de memória bem grande, onde ele pode fazer simulações bem intensas, ou seja, uma parte intensiva de dados para 40 alunos é bem grande. Aqui são kitnets, um exemplo de kitnets que nós alugamos, né? Aqui bem próximo, nós ficamos aqui na rua Lauro Vanucci, que é entre na Dom Pedro, cruzou a Dom Pedro, ali a PUC do outro lado. É bem próximo, então, da PUC, né? E esse aí é mais ou menos aquilo que eu queria apresentar para vocês, só dando uma visão geral da nossa escola e estou à disposição. Muito obrigado, agradeço mais uma vez e vai ser muito bom se a Câmara de Vereadores puder nos colocar com as escolas públicas, particularmente, da cidade de Campinas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Adalberto, pela excelente explanação e aproveito para anunciar aqui a presença da vereadora Paula Miguel, que também é formada em ciência de computação, se eu não errei, me corrija, Paola,
Aí, ela como aluna aí também do curso, não do seu, mas de outro, não sei qual faculdade que ela fez, ela pode falar um pouco mais aí na apresentação dela. E também faltou o Rui Albuquerque dar uma palavrinha e também o professor Luiz Cortez. Na sequência, se puderem dar um oi para a galera aí antes da gente passar para o Eberval, eu agradeço. Então, Paola, por favor, se apresente. Oi, vocês estão me ouvindo? Bom, primeiro quero parabenizar aqui o presidente da nossa comissão, Paulo Gaspar, dessa primeira reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, voltando para esse ano, com várias ideias, divulgando um pouquinho mais o que é, né, a nossa área. Quero parabenizar aqui o professor Adalberto, estava acompanhando pelo celular, avisei o presidente que eu estava em trânsito, mas aqui sempre me dá muita satisfação acompanhar e justamente popularizar um pouco mais, né, do que é essa área de tecnologia. Eu sou formada em Engenharia de Computação pela PUC Campinas, então, para mim, foi uma área que durante a pandemia me deu muita possibilidade de trabalhar de home office, né, que muitas profissões, inclusive, não têm essa possibilidade. A área da tecnologia, do modo geral, ela permite que a gente consiga trabalhar muitas vezes de uma maneira um pouco mais, não vou dizer mais confortável, mas com um pouco... Tem um número grande, né, principalmente na cidade de Campinas, de vagas em aberto, e mesmo aqueles que não se formaram ainda têm muitas possibilidades. Então, nesse momento de pandemia, de crise, de desemprego, principalmente a população mais jovem, a área da tecnologia pode ser uma saída para muitos e muitas conseguirem buscar essa formação profissional e também ter uma segurança na frente de emprego, já que a gente sabe que muitas dos novos empregos que estão surgindo também vão muito nessa linha. Então, eu vi o mapinha ali, né, só fiquei com uma dúvida. A gente vê que o número maior de pessoas que se inscrevem no curso são do Sudeste e do Nordeste, né, justamente o Sudeste por ser uma maior concentração de população mesmo, e no Nordeste são muitas das empresas acabaram migrando para lá por conta da relação com impostos e tal, mas também por conta dos profissionais que estavam se formando lá. Queria entender um pouquinho melhor, né, o que seria esse, abre aspas, fenômeno, né, que acaba tendo ali nessa região. Eu vejo isso com muito bons olhos. E também queria trazer aqui uma pergunta para o professor Adalberto, no sentido de se você tem uma ideia de quantas mulheres acabam se inscrevendo também no curso, porque na minha época de faculdade era uma questão sempre, né, 120 pessoas, 11 mulheres, mas é uma área que permite muito e até ajuda a ter uma diversidade maior dentro das empresas, quando a gente tem um maior incentivo de mulheres, de negros, da população de baixa renda, que conseguem pensar, inclusive, soluções, muitas vezes, mais baratas, justamente por tentarem inserir isso dentro dos seus próprios contextos, né? Então, queria que ele comentasse um pouquinho qual que é o perfil dos alunos, e quero parabenizá-lo mais uma vez pela apresentação que fez aqui, parabenizar o Paulo Gaspar, e é isso, assim, essa comissão, para mim, ela é muito especial, é uma das coisas que me dá uma possibilidade de continuar desenvolvendo o que eu aprendi na faculdade, então estou muito feliz de estar aqui. Parabéns. Obrigado, Paola. Professora Adalberto, que vai responder? Sim, obrigado, Paola. Você está aqui à disposição. Das inscritas, foram 43% mulheres, né? E no caso lá do Nordeste, particularmente, no Nordeste, hoje em dia, o Nordeste é um dos estados brasileiros que mais se desenvolveram na parte do ensino médio, né? Ela tem já um ano, porque essas coisas não acontecem da noite por dia. Então, os alunos procuram, né? Por você olhar que quase 30% dos aprovados no ITA são do Ceará, né? Então, teve 12. Agora, a região norte, ela se mostrou muito... Tivemos vários telefonemas, mas eu achei norte também populacional muito pequeno, né? Mas eu acho que é isso esperado quase que um desenho do Brasil, ter o Sudeste grande. Mas nós não temos ainda, né? Nós vamos ter a resposta
somente na sexta-noite, né, dos aprovados, né? Nós estamos torcendo aí que tenha muitas meninas aprovadas. Aqui nós temos, a única cota que nós temos é para a escola do ensino público, né? Que são 40 vagas, e agora nós estamos numa discussão, embora seja problema de 40 vagas, né? Até conversamos com o ministro das cotas raciais. A outra coisa que eu queria destacar, que aqui é como se fosse uma universidade. Qual é a vantagem também? A vantagem, obviamente, aqui o financiamento é um financiamento do MEC, via o Ministério da Ciência e Tecnologia, só que nós temos a liberdade de uma escola privada. Então, a entrevista para nós, as duas, tanto o que ele escreve, do porquê ele quer fazer ciência, e nós temos todos os dados dele, e a entrevista, né, que não é permitido numa escola pública. Aqui é uma vantagem que a gente tem nessa de conversar com aquele que quer fazer ciência. Obrigado, hein, Paulo? Obrigado, professor Fávio. Bom, acho que respondeu o que Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, temos ouvido. Sim, né? É que estava com uma mensagem aqui na minha tela estranha. Então, tá, respondido, então. O professor Luiz Cortez quer dar uma palavrinha para a gente? Dá um oi? O Rui fala antes? Não, bom, podemos falar juntos. Não, fale antes, Rui. Fale, por favor. Não, a única observação seria agradecer à Câmara de Vereadores, em particular ao Paulo Gaspar e à Comissão de Ciência e Tecnologia, por ter permitido essa primeira aproximação. Eu espero que se desdobrem outras propostas de trabalhos conjuntos, né? E é simplesmente esperar que desta conversa que o Fávio apresentou e que o Jair apresentou, tenhamos aí uma aproximação maior com a sociedade toda de Campinas, né? Agradecer aí ao Paulo Gaspar, bom, e a Adriane, que ajudou a organizar, e ao pessoal da comissão que se interessa por esse tema. Cortez. Muito obrigado, Rui. Conta com a gente aí. Muito obrigado pela parceria. Vamos lá, Luiz. Professor Luiz. Paulo, muito obrigado, viu? Obrigado pela Câmara dessa oportunidade. E o que eu gostaria só de acrescentar, pegando um pouco nessa questão levantada pela Paola, em primeiro lugar, Paola, eu acho que você colocou muito bem a necessidade de atendermos as demandas sociais, né? Não só de Campinas e região, mas também do país. E eu gostaria que a gente entendesse a ILUM como uma grande oportunidade para a região de Campinas, né? Para o país, e abraçar essa ideia da ciência e tecnologia e como uma tentativa de responder às suas necessidades sociais e tudo, né? Aproveito o Fávio falar que convidamos a Paola para vir conhecer a ILUM e ver de que maneira que nós podemos estreitar esse relacionamento e tentarmos atender a expectativa de, mais uma vez, Campinas ser protagonista nesse processo. Porque Campinas sempre foi uma cidade que teve adiante das questões do Brasil, né? Veja o Instituto Agronômico, nasceu aqui no fim do século XIX, depois nós tivemos tanto o aeroporto de Viracopos, como tivemos a Unicamp, e depois, mais recentemente, o CNPEM, e agora a ILUM, né? Do CNPEM. E acho que, Paola, a gente deveria, venha para cá, venha conhecer, venha opinar, viu? Está aberto para você dar suas opiniões. O Fávio é um cara muito, muito aberto, o Zé Roque é um cara muito aberto, viu? E a gente gostaria muito que você participasse desse processo, tá?
Um abraço. O Zé Roque já conheceu a Paola quando nós estivemos aí em visita ao laboratório Synchrotron, né? E o professor Fázio acho que não estava lá no dia que a gente fez a visita lá no CNPq, né? Não. É que ano foi? Foi o ano passado. A reunião da comissão foi com 4 vereadores, mais assessores, tal, e a Paola e eu estávamos presentes nessa comissão, era bastante gente mesmo, né, acompanhando. Mas não faltará oportunidade, com certeza, né, Paola? Estaremos lá visitando a ELU. Perfeito. Paola, quer acrescentar alguma coisa ou já passamos? O Zé Roque quer acrescentar alguma coisa? Já passar para o Eberval? Não, obrigado, vereador. Pode passar para mim. Ok. Então, senhor Eberval... Tá bom. Senhor Eberval Castro, com a palavra. Olá, boa tarde. Vereador Paulo Gaspar, vereadora Paola Miguel, companheiros aqui que eu tenho a honra de dividir essa mesa hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre o Instituto Federal de São Paulo com vocês aqui, apenas para a gente também posicionar as pessoas, né, sobre como funciona o Instituto. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um instante, vamos ver aqui. Enquanto você compartilha, só vou lembrar o pessoal também que nós tivemos lá com a comissão visitando o IFESP, né? E toda a estrutura lá, o Eberval nos recebeu muito bem. Escutamos lá também alguns professores que falaram algumas particularidades dos cursos. Foi uma visita muito produtiva e que fazia parte também da comissão criada pela vereadora Guida Calixto, né? Bora lá, vereador. Vocês conseguem ver a tela aí? Está aparecendo? Sim. Perfeitamente. Então, falar um pouquinho sobre a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Somos uma rede que ela está no país inteiro. Eberval, o seu som está um pouco longe. Se você puder falar um pouco mais alto e mais perto do microfone. Vocês conseguem me ouvir agora? Melhorou um pouco. Agora ficou mudo. Tá mudo. Já voltou. Para mim está meio abafado o som, não sei se para vocês também. Mas vamos do jeito que dá, não tem problema. País, né? Trouxe esse mapinha para que vocês pudessem ter uma noção, né, do que representa hoje a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica no país, né? Então, é uma rede que tem uma capilaridade nacional, ela vai desde o Amazonas, vai até o Rio Grande do Sul, vocês estão vendo aí, cada pontinho desse no mapa representa a unidade do Instituto Federal, né? O Eberval, não está aparecendo o slide quando você troca. Não está aparecendo o slide aqui? Ele não está trocando o slide. Não, eu estou falando desse mesmo slide que é o mapa. Você está vendo? Tá vendo o mapa aí? Então... Cada pontinho desse verde no mapa, né? Não, o mapa também não está aparecendo. Só está aparecendo a apresentação com fundo azul e 2 setas amarelas. Tá. Então, no compartilhamento, né? Ele não compartilhou. Deixa eu pausar, então vamos lá. Para novamente fazer o compartilhamento. Compartilhamento, né? Essa aí a gente está enxergando o cursor do seu mouse movendo, mas... Certo.
Vou tentar novamente aqui, Paulo. Eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Deu certo agora? Deu. Agora deu. Então agora foi, né, gente? Agora vai. Então vamos lá. Então, show de bola. Bom, esse mapa, eu estava descrevendo, né, o tamanho da rede federal hoje, como é que ela está, né? Vocês conseguem ver bem aí no mapa? Sim. Então, perfeito. Então, gente, aqui cada pontinho desse verde no mapa, eu estava falando, em coloridinho, é uma unidade do Instituto Federal hoje no país, tá? Então, vai desde lá de Roraima, Amazonas, Amapá, até o Rio Grande do Sul, tem unidades espalhadas em toda a federação. São mais de 600 escolas hoje, espalhadas aí, né, em mais de 600, quase 600 municípios, né, do país. Tem uma capilaridade muito grande, isso aí é uma das forças do Instituto Federal, né, da nossa rede. Vocês percebem que a cor, né, ela muda, às vezes, aqui dentro do mesmo estado, porque são autarquias diferentes. Então, às vezes, um estado, por exemplo, o estado de Minas Gerais, ele tem mais de um instituto federal, tá? Então, tem o norte de Minas, né, o Instituto do Sul de Minas e por aí vai, tá? A mesma coisa para o Rio de Janeiro, tá? O Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, né? Então, eles têm mais de um instituto, eles vão crescendo e, às vezes, eles dividem, né, para continuar a expansão do Instituto Federal nesses estados. Do lado esquerdo, a gente está vendo aí um gráfico, né, dois gráficos, na verdade, que mostram um pouco da expansão da nossa rede, né, como é que ela foi crescendo ao longo dos anos, né, até chegar ao que nós temos hoje, tá? O total de unidades. Nossa rede, ela é uma rede que tem um desempenho muito interessante, tá, os nossos estudantes, nos índices, tanto nacionais quanto internacionais, tá, nos indicadores. Então, aqui um exemplo, né, a gente pegou o IFE baiano, né, fez um estudo, tá, sobre o desempenho dos estudantes da rede, e vocês podem ver aí as médias, né, das notas, né, de provas objetivas, tá, do Enem, tá, de 2015, no caso, aí foi desse estudo, né. Então, a linha azul mostra a do Instituto Federal de Desempenho dos Alunos. Então, demonstra-se ali que os nossos alunos, eles conseguem, tá, e performar, desempenhar nessas provas até melhor do que a rede particular, né, que é essa linha em vermelho. Tá? A linha verde, ela mostra as escolas, né, estaduais, né, a amarelinha municipal, a rede privada vermelha, e a azul, a nossa rede federal, tá? O Instituto Federal Baiano fica ali, naquela parte ali que vai cair, tá? Ali nessa boa média aí que a gente tem de performance, né? Também, em nível internacional, tá? Tem um destaque muito interessante, tá? Esse aqui é do PISA de 2015, precisaria atualizar ainda esses dados, mas o que eu queria destacar aqui é que o PISA é uma prova internacional com alunos secundaristas, tá? E nós temos ensino médio no Instituto Federal, ensino médio integrado ao técnico, que é uma modalidade que é muito praticada em países de primeiro mundo, países desenvolvidos, né, por assim dizer. Alguns desses países, né, chegam a ter 40%, 60% dos alunos secundaristas matriculados em escolas, né, desse tipo, chamado de educação vocacional, né, muitas vezes, né, que é a educação profissional e tecnológica, né? Então, o resultado que nós temos, tá, da rede federal, por exemplo, né, em leitura, tá, se a rede federal, tá, que hoje ela tem cerca de mais de 1 milhão de alunos já, tá, matriculados, ela poderia ser comparada a uma rede secundarista de um país pequeno, tá? Dá para comparar. Se a gente destacasse essa rede, ela seria, no desempenho, seria o segundo país do mundo, tá, no desempenho em leitura. Tá? Em ciências, tá? Seria o 11º, em matemática o 30º, tá? E aí, se a gente comparar com o desempenho da nota do aluno brasileiro, né, a gente fica bem acima, tá? Em ciências o Brasil fica em 62º, em leitura na posição 59 e em matemática posição 65, então é um desempenho bem acima da média brasileira, tá? Da rede federal. Alguns valores, tá, que a gente trabalha dentro do Instituto Federal, tá? Então, formação para a cidadania, né? Emancipação humana pelo mundo do trabalho. Então, a gente trabalha sempre, a nossa educação é focada no mundo do trabalho.
trabalha pela profissionalização, tá, do indivíduo, tá, a emancipação humana, integração com os arranjos produtivos e sociais locais e regionais, desenvolvimento para a inclusão, tá? Então aqui eu queria saudar, né, essa iniciativa, tá, que foi apresentada aqui pelos professores que me antecederam, né, de trabalhar a inclusão, tá? A gente também trabalha com essa lógica, tá, também de inclusão, trabalha com cotas, tá? A gente trabalha com desenvolvimento para a inclusão, sempre incluindo os alunos que têm mais dificuldade, eles recebem auxílio, tá? Que a gente tem cotas também para a escola pública, cotas raciais, tá? Indígena, né? Toda essa parte a gente tem aqui, as cotas, 50% das nossas vagas são para cotas, né? Então, a gente faz o atendimento pleno, né? De cotas. A gente trabalha também com pesquisa aplicada e extensão tecnológica, tá? Então, são algumas filosofias, né? Que a gente desenvolve, tá? Isso aqui está na nossa lei de criação, é o que versa, tá? Do Instituto Federal de São Paulo. O IFSP, já trazendo agora a lupa para o estado de São Paulo, falei um pouco da rede de um modo geral, para o estado de São Paulo, tá? Então nós estamos hoje localizados, tá, em 37 unidades, né, em todo o estado de São Paulo. Tá? Essas unidades, elas aparecem aqui no nosso mapa, que vocês estão vendo, né, o mapinha, indicando cada uma das unidades aqui que nós temos do Instituto Federal, tá? Hoje, a nossa sede está na capital, São Paulo, nossa reitoria, tá? São 37 unidades, tá? São hoje, né, alunos regulares 33.200 mil, tá? Pode ter ultrapassado já agora com os novos cursos que abriram, né? Que atualiza esse dado. Tá? Mais de 3.300 professores e mais de 2.000 técnicos administrativos, orçamento de aproximadamente 90 milhões de reais, tá? Para essa rede em São Paulo. Agora, trazendo para a realidade do campus Campinas, né? Então, Lao Tse diz que toda grande jornada começa com um pequeno passo. Então, o Instituto Federal aqui em Campinas, apesar da nossa rede federal ela ter mais de 100 anos, é uma escola centenária, né? Foi fundada em 1909, o Nilo Peçanha foi criada ali, através de um decreto na época, ele criou 19 unidades espalhadas, né, no país, nas capitais, e o nome dessa instituição na época era a Escola de Aprendizes Artífices. E de lá para cá, mais de 100 anos, né? Levou mais de 100 anos para essa escola chegar em Campinas. Tá? Chegando aqui, ela começou a primeira turma, tá, federal, tá, em Campinas, foi dentro do CTI Renato Ascher, ali, através de um convênio que foi firmado, tá, para a criação de um núcleo avançado. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa iniciativa, não conheci em detalhes, tá, do ILUM, porque tem uma filosofia muito parecida com a forma como o Campus Campinas nasceu na cidade, tá? E tem resultados muito exitosos. Eu acredito muito nesse modelo, tá, que vocês estão apresentando, que é um modelo de trazer o aluno, o estudante, para próximo do ambiente de pesquisa. Isso aí é um modelo que a gente acredita ser de muito sucesso e é aplicado em outros lugares do mundo. Parabéns. E assim foi a forma como nós começamos aqui também em Campinas, tá? Então, esse era o convênio que foi firmado, tá? Então, aqui era essa. E aí foi em 2013, tá, que a gente começou aqui em Campinas. Primeira turma nossa foi a turma do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, um curso na área de informática. Teve uma demanda enorme, tá? Nossos primeiros cursos, primeiras ofertas de curso aqui, nós chegamos a ter mais de 100 por vaga, a concorrência, né? Os primeiros aqui, talvez pela questão do ambiente inovador ali e a novidade, né? Então, isso aí acaba atraindo muito, né, as pessoas. Então, esse convênio, ele versa, né, sobre 3 objetos, né, que é o curso de desenvolvimento, o tecnólogo em eletrônica industrial, tá, que é um curso TEI que já foi implementado e agora está sendo convertido para engenharia elétrica, o curso superior em tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, que é o TADES, é um dos cursos de maior procura que nós temos no campus hoje, e uma especialização em microeletrônica, já está aprovada, já está com projeto de curso aprovado, os professores todos contratados, né, e estamos aguardando as condições para implantação. Hoje, o Campus Campinas ele tem 12 cursos regulares, 33 turmas, né, em funcionamento, aqui são as 2 fotos, né, onde funcionava no CTI Renato Ascher, e hoje, onde está no Campo Grande, está a nossa sede, está no Campo Grande, hoje com mais de 6 mil metros, esse espaço, está um espaço próprio, está ali, onde a gente desenvolve todas essas atividades ali. Temos hoje um catálogo de cursos de extensão com mais de 60 cursos, entre eles um curso que se destaca, tá, na área de agroecologia, tá, trabalhamos com a parte de sustentabilidade. Temos Inglês Sem Fronteiras também, que é
junto com o Ministério da Educação, a gente oferece não só para os nossos alunos, mas para o público em geral, né? São 3 níveis de inglês, tá? É tudo gratuito, todos os cursos gratuitos. Aí tem de tudo, os cursos de extensão, desde xadrez até, né? Tem muito tipo de curso aí, né? É sob demanda que a gente vai abrindo. Hoje, pela plataforma Nilo Peçanha, eu consultei hoje, né, nem deu tempo de atualizar, já está com mais de 1.500 alunos equivalentes, né? Então, já está bem acima desse número. São os 89 docentes, 45 técnicos administrativos, e o orçamento da unidade é em torno de R$ 1,5 milhão de reais, tá? Os eixos que a gente atua hoje, tá, no Campus Campinas, eixo de educação, eixo de informática e eixo de eletroeletrônica. Temos diversos projetos de destaque, né? O Campus Campinas, ele desenvolveu vários projetos em parceria, tá, com o CT Renato Acho. Um deles foi o WASH, né, que chegou a ter alunos, né, finalistas em eventos internacionais, né, um deles foi premiado em Estocolmo, né. Então temos aí diversos premiados em maratonas, e aí por aí vai. São muitos prêmios, tá, muitas vitórias, né. Então o resultado que a gente tem tido aí com os nossos cursos, né. Eu vou falar um pouquinho, tá, da estrutura hoje do Instituto, como é que está. Tá? Então, hoje a gente tem esses 3 eixos que eu comentei, né? E a gente trabalha com a ideia da verticalização. A gente começa desde o nível médio técnico, tá? E vai até a pós-graduação, tá? Então, no eixo da informática, tá? Que são a área de tecnologia da informação e comunicação, nós temos 2 cursos integrados ao ensino médio, sendo que um deles é EJA, tá? É o ProEJA, técnico em telecomunicações, que é noturno. Temos o técnico em informática integrado ao ensino médio, tá? No período vespertino, e um técnico concomitante subsequente em informática, no período matutino. Esse curso, tá? Ele é um curso que ele é voltado para estudantes que estão fazendo o ensino médio em outra escola e querem fazer apenas a parte profissional com a gente. Então, nós temos essa modalidade aqui da informática no período matutino. Nesse eixo, ele verticaliza para o curso de tecnologia, tá? De nível superior, que é o de análise e desenvolvimento de sistemas. Ele tem tanto vespertino quanto noturno, tá? A entrada do começo do ano, da turma de primeiro semestre, ela é noturna, e a do segundo semestre é uma entrada vespertina, eles alternam. E a pós-graduação, tá, desse eixo é a especialização em ciência de dados, que o Suift Aguchi, né, hoje está cursando, né, com a gente aqui, tá? Então, já conheceu o Instituto, né, nesses eventos aqui, já se conseguiu, tá se beneficiando, se qualificando, é muito bom. O outro eixo que nós temos é o de eletroeletrônica, tá? Então, nós temos o curso técnico em eletrônica integrado no período matutino, tá? No período noturno, o técnico concomitante em eletroeletrônica, e no período vespertino de eletrônica industrial, que está sendo substituído agora por uma engenharia elétrica, tá? Foi aprovada já essa transição e já está acontecendo agora. Inclusive, nós estamos em processo seletivo para a nossa engenharia elétrica. E o superior, tá, a especialização em microeletrônica e sistemas embarcados, que está ainda para ser implementado, já está todo aprovado, né, em etapa final para implementar. Aí nós temos, pessoal, ainda aqui, tá, 2 cursos de especialização para a formação de professores, tá? Um deles é o de TICS aplicado ao ensino de ciências no período noturno, e também o de especialização em educação para inserção social, tá? Então, os 2 são lato sensu, tá? Tem uma procura muito grande, especialmente o de inserção social, tá? Ele foi construído em parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Educação. Então, esse público principal são os professores da rede municipal, e a gente atende nesse público de forma específica, tá? Para o ano de 2023, a gente tem aqui, tá, planejado a abertura de uma licenciatura em Química também, tá? E outros projetos que venham, tá? Aí, curso de formação inicial e continuada também. Bom, para o futuro, né? Então, o que a gente pensa, né, para o Instituto Federal, tá? Só para vocês entenderem um pouco sobre essas questões todas que envolvem, né, o desenvolvimento aqui. A nossa demanda por serviço aqui na cidade é muito grande, tá? A gente tem uma demanda muito grande, normalmente, no mínimo, né? Aí, no geral, a gente chega a 4 vezes, né, a procura do que a gente oferece de serviço. Então, a elevação de porte para 120/90 seria importante para a nossa unidade. Hoje, ela é uma unidade de 70/45, né? Então, o porte da unidade é esse, né? Então, aumentar o porte para... só para vocês entenderem, tá, esses números, né?
120 a 120 professores, 90 técnicos, tá? Que é a limitação que a gente tem para a oferta de serviço. Atuar junto aos polos de tecnologia da cidade, tá? Então, isso é uma coisa que muito nos interessa, tá? Né? Exatamente nesse contexto de interação com arranjo produtivo, local e regional, tá? Retomar a unidade dos Amarais e ampliar, né, o Instituto para uma unidade no Campo Belo, tá? Isso é também uma visão que a gente tem para melhor atender a cidade de Campinas, porque o Instituto também tem um atendimento, tá, ali particular, próximo às regiões mais carentes, para ajudar a desenvolver as regiões. Então, isso é muito importante também nesse sentido, tá? Desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada em centros de pesquisa ou em parceria com o centro de pesquisa, isso aqui também é uma visão, tá? Para fortalecer, tá, o Instituto na cidade. E esse aprimoramento, né, do Instituto junto com esses arranjos. Eu queria me colocar à disposição, tá, para os companheiros dos outros institutos que estão aqui hoje, para nós interagirmos, tá, marcarmos reuniões para tentar buscar formas de cooperar. O Instituto está à disposição, de portas abertas, tá? Nossa infraestrutura, eu queria também que vocês conhecessem, tá? Algum dia, tá? Queria pedir ao vereador Paulo Gaspar, se pudesse algum dia, certo? Convidar os colegas para estar com a gente lá, tá? Promover um encontro nosso, tá? Seria, eu acho, muito interessante, tá? Esse movimento. A última coisa que eu queria falar, tá? Só sobre as formas de ingresso nos nossos cursos, tá? Porque o pessoal pergunta muito e eu queria aproveitar esse espaço aqui para divulgar isso aqui, tá? Eu poderia ter falado lá, mas vou falar de forma separada aqui, porque alguns deles, inclusive, estão acontecendo agora. Os cursos de nível médio, tá? O ingresso neles é através de prova, tá? Esse semestre foi prova, tá? Então, eles fazem uma prova e aí acessam o nível médio, tá? Nosso. Os níveis superiores, eles são o acesso através da nota do Enem. Então, a pessoa, ela acessa o sistema, coloca a nota do Enem. Esse ano foi, a partir do ano 2017, quem fez o Enem 2017 para frente, pôde utilizar a nota no processo seletivo. E a pós-graduação... Ederval, vocês estão no SISU? Não é SISU. Tá? O nosso é a nota do Enem, tá? Não é SISU. O calendário, a gente optou esse ano, houve uma defasagem do calendário do SISU que dificultou utilizar o sistema esse ano bastante para a gente. Tá? Então, houve uma discussão nesse sentido e optou-se por fazer um processo próprio, tá? Para minimizar impacto de defasagem de calendário, entendeu? Perfeito. Basicamente foi isso, tá? Mas o SISU é bem vantajoso em muitos sentidos, tá? Para a gente, quando é possível, a gente adotar, certo? Porque ele acaba dando uma visão, assim, ele amplia, né? Isso aí para o país inteiro fica uma divulgação muito maior, né? Pois não. Essa apresentação que você está aberta aqui, você vai continuar falando dela? Não, depois que eu terminar... Então, você poder desligar. Tá. A apresentação você fala, né? Isso, porque nós já estamos começando a fazer os debates aqui paralelo e não está aparecendo o pessoal. Tá certo. Ok, vou tirar então aqui, tá? O último que eu ia falar aqui, Paulo, é sobre os cursos de especialização, tá? Que eu podia falar já mesmo sem apresentação, não tem problema. Eles são através de prova específica, entrevista, tá? Então, o aluno, ele faz a prova, tá? Passa por uma entrevista também, alguns deles, aí cada curso, né, tem o seu processo próprio, né? Eu queria, não sei se tem tempo, como é que está o tempo aí, Paulo? Como é que está o tempo? Se você encerrar aí em 5 minutos, aí a gente faz as considerações finais aí com o pessoal. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, para fechar, tá? Eu vou mostrar apenas um pequeno vídeo, tá? De alguns dos resultados que a gente teve, tá? Na parceria com o CT Renato Ascher, tá? Nos cursos de parceria, tá? Então, eu vou colocar aqui rapidinho, tá? Um vídeo curto, tá certo? Que eu acho que pode ser bem interessante aqui, mas deixa eu tentar compartilhar aqui. Espera aí, vamos ver se eu consigo aqui. Compartilhar. Não sei se conseguem ver, pessoal, aí. Conseguimos. Tá, então eu vou soltar o vídeo aqui, tá?
Bom, Paulo, eu queria finalizar essa apresentação, tá? Esse vídeo ele conta um pouco da nossa história, tá? Então achei importante trazer para vocês. Ele conta uma parte do ciclo, tá? Aquela obra que a gente viu no final do vídeo, ela foi concluída, tá? Foi inaugurada, a gente começou as atividades na metade de 2019, tá? Você conheceu o espaço ali. Eu convido todos vocês a conhecer essa unidade, tá? Conhecer o Instituto e me colocar à disposição, tá? Para a gente cooperar, fortalecer nossos arranjos, tá? Fortalecer a educação em Campinas, porque a gente acredita nisso, tá? É educação, ciência e tecnologia. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Eberval. Parabéns, Eberval, pela apresentação, um magnífico trabalho que você faz lá no IFESP, todo o seu time aí, equipe, por toda a história que vocês estão construindo aqui em Campinas, sensacional. E vamos fazer, sim, esse encontro aí, ILUM, IFESP e outros convênios aí que a gente consiga fazer. O pessoal do CEPROCAMP aí, talvez seja interessante também colocar no páreo, enfim. Nós temos aí 10 minutos para encerrar e gostaria de passar para o Zé Roque ou para o Fázio, para o Luiz Cortez, o Rui Albuquerque, fazer algum comentário em cima do que o Eberval falou, a Paola também. Depois a gente passa para o Swift e para a Adriane aí também fazer alguma pergunta que eles queiram colocar. Tem Eberval. É do Eberval. Eu conheço lá, viu? Só que como é que a ILUM, ela faz parte do CNPq, mas esse instituto ele não faz parte do CTI. Como é que é essa relação CTI? Eles apoiam vocês, dão técnicos, laboratórios, etc. É uma pergunta, uma curiosidade. Eu faço parte do conselho do CTI e eu deveria saber isso, mas então não entendi. E tem uma outra coisa que me assustou aí, que tem um orçamento de 1,5 milhão. Isso, é pouco, né, Fábio? Não, mas 1,5 milhão para quê? Para toda a parte de contratos, né? Limpeza, jardinagem. Não conta RH, né? Não conta o RH. Não conta. Eu acho que essa é uma pergunta que sempre as pessoas fazem, né, Fábio? Como é que é o custo de vocês, né? Então, só para explicar isso aí, tá? Porque às vezes assusta, né? A pessoa olha, puxa, alguns, quem entende, acha que é pouco, né? Acha que é pouco. Na verdade, é o seguinte, o custo nosso médio por aluno, eu gosto sempre de falar isso, porque isso aí é importante até para você entender um pouco isso, tá? O Instituto Federal, a rede federal, quando você pega os nossos números, tá? Isso é público, está na plataforma Nilo Peçanha, tá? Quem quiser pesquisar aí, é só digitar no Google, plataforma Nilo Peçanha. Você vai encontrar todos os dados de todas as unidades do Instituto Federal e da rede como um todo. Os números da rede mostram que o custo por aluno nosso, incluindo folha e contratos, tudo, tá? Ele está, em média, aí, em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400 por mês, tá? Por aluno, o que é um custo muito baixo, baixo para o que a gente oferece, né? Então, quando você compara o custo aluno nosso, o de Campinas ele não fica distante disso, tá? O nosso aqui ele fica bem próximo. O de São Paulo, às vezes, se você pegar nessa faixa aí, 1.300 a 1.500, tá? Nessa faixa, tá bom? Perfeito. E do CTI, vocês usam o laboratório lá, alguma coisa? Nós não estamos mais com atividades no CTI, tá, Fázio? Todas elas estão funcionando apenas na nossa sede no Instituto, no Campo Grande, tá? Nós estamos com um curso, tá? Aprovado já no Conselho Superior, que é o de microeletrônica, e a gente está tentando retomar as atividades lá, tá? Fizemos até uma reunião, mas não houve um parecer positivo no sentido de retomar as atividades lá por parte do CTI, tá? Se eu puder ajudar alguma coisa, estou no conselho, tá? Obrigado, Eberval. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Fábio. Parabéns eu aí. agradeço, viu? Obrigado. O Zé Roque quer falar alguma coisa? Não, acho que só, mais uma vez, agradecer, né, a iniciativa aí da Comissão de Ciência e Tecnologia, né, e agradecer a todos os vereadores, e dizer que as duas atividades, né, a do ILUM e a que foi apresentada pelo Eberval, são complementares e importantíssimas para a formação dos nossos futuros jovens, que é, na verdade, a coisa mais importante de um país. Então, elas se complementam. Eu acho que isso aqui ficou claro, né, provavelmente das duas apresentações, e é bom que ambos já demonstraram interesse em dialogarem e, eventualmente, quando no que for possível, interagirem. Então, acho que isso aqui é a parte importante aí. Excelente. Bom, a Paola está meio off aqui, então vamos passar para o Swift e para a Adriane aí fazer uma palavrinha. O Fázio quer fazer uma pergunta também. Não, eu gostaria só de agradecer, que daqui a pouco você me deixa fugir, Paulo. Eu gostaria de agradecer a todos, aí, Iaguchi, a Adriane, todos que estavam aí presentes, a Paola, enfim, a todos, e estamos à disposição. Passando essa fase aqui, nós vamos terá convidado, eu gostaria também o Eberval vir aqui, né? E aqueles alunos que quiserem seguir, como o Zé Roque falou, elas são bem complementares, são as duas muito importantes para o país. Aqueles que quiserem seguir uma carreira, outro que segue a outra, eu acho que esse é um grande encontro. Aí eu agradeço aí ao Paulo Gaspar e agradeço toda a comissão aí, Paulo. Estamos à disposição. Muito bom. Então, o Swift, a Adriane e a Paola, vamos lá. Bom, obrigado, vereador Paulo Gaspar, parabéns, né, mais uma vez pela esta sua comissão, né, e eu endosso as palavras do Zé Roque, né, o ILUM e Instituto Federal, né, ambos se complementam, ambos têm desafios muito legais pela frente, de forma complementar, né? O ILUM, com seu desafio de estabelecer a excelência na formação de cientistas, né? Cientistas com seus valores aí, e o Eberval, né? Com seu desafio na busca de levar oportunidades de novas vidas melhores através da educação, né, para as áreas, né, onde ele busca conquistar, né. Meus parabéns às duas escolas, fico na torcida, né, para que o sucesso de ambas as escolas. Muito obrigado. Muito bom, Swift. E obrigado aí pela força para reunir toda essa galera aqui. E vamos para a próxima. Adriane? Oi, vereador. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aí aos professores Zé Roque, o professor Fázio, o professor Eberval, que aceitaram o convite, né, de passar essa tarde com a gente e divulgando para a comunidade, né, campineira aí, essa iniciativa. E antes que o professor Fázio saia, rapidão, uma pergunta recorrente aqui. Diante dessa grande procura por vagas da Illumine, vocês já estão pensando em dobrar a quantidade de vagas? Essa é uma boa pergunta para o professor Zé Roque. Mas a gente está trabalhando, mas não no momento. É importante falar, a gente está construindo agora um centro de vivência lá no campus, do campus principal, né? E vamos construir uma sede nova e daí nós vamos começar a discutir um pouquinho do crescimento. Vamos crescer com calma. É isso, né, Zé? Eu acho que, assim, como todos os projetos, né, do CNPEM, eles, uma vez que começam a operar, eles passam porque a gente chama até de uma fase de comissionamento, que é a fase em que você vai testar e ajustar todo o funcionamento, né? Eu acho que a ILUM tem que passar por esse processo, né? Ela tem toda uma metodologia, uma proposta nova,
E acho que é importante, antes de pensar em crescer, garantir que o que foi planejado está funcionando bem. Mas, então, pensamos nisso, né? Eu faço vira e mexe conversando sobre isso, mas vamos primeiro garantir que está tudo dentro dos conformes antes de pensar em crescer. Muito bom. Paola? Paola, está ouvindo? Tá. Sim. Quero parabenizar mais uma vez o presidente dessa comissão, Paulo Gaspar. Quero dizer para o Eberval, né, que eu estou muito ansiosa para poder conhecer lá no Instituto. Né? Eu tenho alguns amigos que fazem vários cursos lá, então tenho muita vontade de discutir também um pouquinho, porque a ideia do Instituto é movimentar, né, aumentar a infraestrutura da região também. Então, é uma região que eu tenho atuação e eu gostaria muito de poder construir junto com os docentes e discentes como que a gente melhora ali. Então, eu vou deixar como sugestão aqui para o nosso presidente, a gente fazer uma visita lá também. Quero sempre lembrar que o Swift, sempre é um prazer ter ele junto conosco aqui, e a Adriana também. Show. O Rui Albuquerque e o Luiz querem dar uma palhinha ou não? Acho que não, só reforçar para visitarem a ilha, só isso. Boa, Cortez. Então tá bom, pessoal. Foi uma honra, uma alegria estar com vocês aqui de novo. Algumas carinhas novas que a gente não conhecia, outras a gente já conhecia. E fica aí, então, o convite para a gente tentar se encontrar o mais breve possível, numa próxima oportunidade, e aprofundar aí as discussões e os laços entre essas instituições tão importantes. E muito obrigado por fazer essa parceria com a Câmara Municipal, com a Comissão de Ciência e Tecnologia. Obrigado novamente, Adriana e Agusti, por ter articulado isso aí com a gente. Então, pessoal que nos assistiu, muito obrigado. TV Câmara, todo o pessoal do cerimonial que nos apoiou. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Paulo. Obrigado. Obrigado, presidente. Um abraço. Tchau. Abraço aí. Encerrada, então, a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas, você continua com a nossa programação. Lembrando que nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, tem a 7ª reunião extraordinária e, na sequência, o jornal Câmara Notícia, com todas as notícias da Câmara Municipal de Campinas e também da nossa região. Uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.